Olá a todos, tudo bem? Estou aqui então iniciando essa fala online, né, para este evento que fui convidada e agradeço o convite, que é a segunda GID La Week de Gramado, Rio Grande do Sul, e também a 27ª Jornada Internacional de Direito da cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. O tema escolhido foi democracia e o desenvolvimento do acesso à justiça na contemporaneidade, ondas renovatórias expostas por Mauro Capelletti e Brian Gart. Meu nome é Angélica Serdotes, eu sou doutora pelo programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da UX, Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, mestre também pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, pesquisadora do grupo de pesquisa Metamorfose Jurídica, na linha de pesquisa Constitucionalismo, Direito e Meio Ambiente, do programa de pós-graduação da UX, mestrado e doutorado em Direito, advogada, professora universitária. Como eu já havia dito antes, então, o meu tema, Democracia e o Desenvolvimento do Acesso à Justiça na Contemporaneidade, as ondas renovatórias expostas por Mauro Capelletti e Brian Gart, são formas, e foi um estudo que foi elaborado por esses autores, tanto Mauro Capelletti como o Brian Gart, a respeito de como a justiça, o acesso à justiça efetivo deveria acontecer, ou quais as ondas que seriam para eles ondas de acesso à justiça, quais os obstáculos, e em contrapartida também quais as soluções para se buscar o acesso efetivo, não a simples judicialização do cidadão perante o judiciário. É bom lembrar, num primeiro momento, que nos primórdios da civilização, o direito ele era influenciado por crenças religiosas, sem a interferência do Estado na resolução dos conflitos. E não havia atividade estatal com a função ou atividade jurisdicional, o que está na minha tese, na página 77, minha tese de doutorado. Então, na época da jurisdição romana, esta ocorria na esfera privada e por juízes privados, e não havia interferência do Estado para a solução ou gestão de conflitos naquela época. E essa influência da jurisdição romana, ela perdura até os dias atuais, tanto no Brasil como em toda a Europa. Nesse sentido, então, Ovidio Batista da Silva, um processualista brasileiro bastante conhecido por todos nós na área jurídica, ele sempre, quando trouxe uma obra muito importante que ele escreveu, Ideologia e Direito, se eu não me engano, ele dizia que a atividade do pretor correspondia substancialmente a uma função legitimadora da defesa privada. Naquela época, lá no direito romano, então, nós não tínhamos o monopólio estatal, impondo a sua vontade aos particulares, imperava um regime de autotutela, vencia o mais forte no duelo, e nesse sentido havia uma grande insegurança jurídica. Segundo o autor Arruda Alvim, o direito ele confundia-se com a moral e a religião, o que gradualmente foi substituído por normas jurídicas e chegando-se até o nosso sistema jurídico. E não havia, então, a interferência do Estado. Existia uma justiça privada por pretores, sacerdotes, enfim. Logo, passada essa fase do período arcaico da justiça privada, foi evoluindo para uma justiça pública, né? Então, o Estado ele passa a ter o poder de decisão nos conflitos de interesses, passando a denominar-se jurisdição, quando os juízes passam a agir de forma a substituir a vontade das partes. E proibindo também a autodefesa ou a autotutela. Existia os interessados na resolução de um conflito de interesse passam a buscar e provocar o exercício da jurisdição estatal, ou seja, o Estado passa a ter uma função jurisdicional. Então, jurisdição, o que é? Quando a gente comenta ou tenta definir ou conceituar a jurisdição. Jurisdição é um instrumento utilizado por quem tenha que acionar o Estado para restabelecer um direito violado.
diante do descumprimento de uma norma ou regra jurídica, que, por meio do direito de ação e do processo, busca a tutela jurisdicional do Estado para a solução do litígio. O Estado ele possui com exclusividade essa função de interpretar a norma jurídica e aplicá-la ao caso concreto, restabelecendo a paz social. Destaca-se que o conceito de jurisdição hoje tem um viés estatal, publicista, ao contrário do que ocorria no direito romano. Então, segundo o Ovidio Batista da Silva, na verdade, a obra que eu mencionei antes é Processo e Ideologia, que é um livro uma obra bastante, digamos que uma obra muito importante escrita por Ovidio Araújo Batista da Silva. Ele bastante crítico ao dogmatismo jurídico também. Ele dizia que o direito que não se realiza, direito a que o sistema corta as vias de realização, direito não é. Ou seja, há necessidade, diante desta fala de Ovidio Batista da Silva, de que o acesso à justiça ocorra de forma efetiva. Mas o que é esse acesso efetivo da justiça ao cidadão? O instrumento da jurisdição, a gente sabe que é o processo, né? E qual é o modelo, qual é o modo de produção do direito no Brasil? Nós temos um modelo liberal individualista normativista, que não atende mais a essas necessidades da sociedade contemporânea. Por quê? Porque o direito, ele evolui rapidamente. E o direito, não raras vezes, o direito ele não consegue, né? Na maioria das vezes, ou quase sempre, ou sempre, o direito não consegue acompanhar os fatos sociais. E é uma afirmação de que o direito realmente ele não acompanha os fatos sociais. O direito, enquanto norma, que não acompanha os fatos sociais, a gente também tem conhecimento de que as normas, elas acontecem a partir do momento em que há necessidade de uma regulamentação de um fato social. E tenho dois autores, Carlos Alberto Lunelli, que foi o meu orientador no meu doutorado na Universidade de Caxias do Sul, também foi meu professor no doutorado, e Jefferson Dites Marim, que também foi meu professor no doutorado, em memória, já falecido. Eles sempre enfatizaram que as normas, que uma das razões do insucesso das normas é a impossibilidade de haver acompanhamento no tempo, uma vez que a realidade social se transforma numa velocidade inalcançável, sugerindo que a jurisdição atende a esse aspecto sob pena de proferir julgamentos que padeçam por ausência de eficácia. Portanto, então, o direito ele não consegue acompanhar toda essa evolução rápida e veloz dos fatos sociais. Por isso, destaca-se que o tempo do direito, segundo Lunelli e Dites Marim, é o tempo da realidade social. Então, o direito existe para regulamentar a vida em sociedade. E para finalizar esse conceito de jurisdição, uma das funções desempenhadas pelo Estado, ao lado da administração e da legislação, e trata-se também a jurisdição de uma função atribuída aos agentes específicos, como os juízes, destinada à resolução imperativa dos conflitos surgidos na sociedade mediante a aplicação do direito às situações concretas. Portanto, hoje é possível concluir que a jurisdição e o processo, com a publicização do direito, apresentam novos desafios e exigências, com uma transformação do conceito de jurisdição como ciência do espírito. Não é uma ciência matemática, não é uma ciência exata, o direito é uma ciência do espírito, que deixando o processo de ser um padrão dogmático para desenvolver-se de forma harmoniosa com a sociedade que hoje é complexa e pluralista. Então, a jurisdição precisa desenvolver essa função, a função de acompanhar os fatos sociais dentro de uma perspectiva da dignidade da pessoa humana, com acesso à justiça efetivo e de um viés não dogmático, mas sim inserido em uma sociedade que é complexa e pluralista. Conforme Luiz Guilherme Marinoni, a atividade jurisdicional, segundo Chiovenda,
ela é vista como função voltada à atuação da vontade concreta da lei. Jefferson Dietz Marin e Carlos Alberto Lunelli sempre enfatizavam isso nas nossas aulas do doutorado, que não basta declarar a lei, o direito não é a declaração expressa da lei. O direito é muito mais que isso. O direito, ele é vida, ele deve estar presente no mundo da vida, dos fatos sociais, dentro de um espaço cultural, social, histórico, econômico. Então, há uma outra visão a respeito do que seja direito, que vai muito além do que a simples aplicabilidade da norma ao caso concreto. E essa escola de Chiovenda, né, a escola chiovendiana, como diz Luiz Guilherme Marinoni, apesar de ela ter contribuído para desenvolver a natureza publicista do processo, ela manteve-se fiel ao positivismo clássico. Então, esse positivismo clássico, onde a jurisdição, a atividade jurisdicional é vista como uma função voltada à atuação da vontade concreta da lei, ou seja, a aplicação da lei apenas. O que a gente já percebe que isso não é o suficiente dentro da nossa sociedade atual. Ovidio Batista sempre criticou essa teoria chiovendiana e segundo a qual o juiz é um mero aplicador da lei. Um severo crítico a essa teoria de Chiovenda. Portanto, eu quero inicialmente, então, deixar para vocês quais as duas ideias que compõem o núcleo do conceito de jurisdição, que hoje ainda também é assim. Primeiro, que o Estado ele tem de certa forma, a jurisdição ela tem a soberania estatal e a substituição das partes pelo Estado. Como visto, de acordo com Giuseppe Chiovenda, a jurisdição é a atuação da vontade concreta da lei. Então, quando a gente diz assim, que o núcleo do conceito de jurisdição é a soberania estatal, significa que o Estado ele é o detentor do poder de resolver os litígios a partir de um processo judicial, quando ele é provocado pelo cidadão que tem um direito violado e, a partir daí, busca essa tutela jurisdicional por meio de uma ação, de um processo. E o Estado, quando dá a sua decisão em um processo, a partir de um processo que tem todas as garantias constitucionais que devem ser preservadas diante do que está previsto na Constituição Federal de 1988 e também no Código de Processo Civil nosso, de 2015 agora, ele substitui as partes, há uma substituição das partes pelo Estado na pessoa do juiz, né? Quando o juiz, então, sentencia, quando ele dá a sua decisão conforme um processo que respeitou todos os requisitos e todas as garantias processuais. Bom, diante do que já foi dito, então, nós temos o seguinte questionamento. No Brasil, hoje, o magistrado é um mero aplicador da lei ou do direito? Se a resposta for negativa, é porque é necessário rever o conceito atual da jurisdição. Eu, particularmente, então, penso que realmente não dá para nós pensarmos hoje a jurisdição como uma mera aplicação do direito ou a mera aplicação da lei. É necessário que o juiz, na teoria das decisões, nós tenhamos decisões compatíveis com cada caso concreto, por mais semelhante que seja, esses casos não são iguais, sempre há uma particularidade que os diferencia de uma forma ou outra, e, portanto, é preciso, sim, repensar o acesso à justiça e repensar quais são as possibilidades de se ter esse devido acesso à justiça efetivo, não simplesmente a justiça no sentido de ter a possibilidade de ingressar judicialmente, mas respeitando todas as garantias processuais, como, por exemplo, também a celeridade processual, o prazo razoável do processo, para se ter um efetivo acesso à justiça. Processos que duram anos, não dá para dizer que teve o efetivo acesso à justiça. Hoje, é bem claro que a atividade jurisdicional ela vai além de aplicar a lei ao caso concreto. Então, o conceito de jurisdição fornecido por Chiovenda, ele não satisfaz mais as necessidades dos problemas e conflitos da atualidade. Conforme Oifis,
professor emérito de Direito da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. A jurisdição tem como objetivo concretizar os valores constitucionais. No nosso caso, no Brasil, nós temos a nossa Constituição da Federativa, Constituição Federal de 1988, né, que ela vai trazer ali no artigo 5º vários direitos e garantias fundamentais, não só no artigo 5º, mas em vários artigos da Constituição Federal de 1988, nós temos que o cidadão ele precisa da efetivação desses direitos e garantias fundamentais, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, nos objetivos e fundamentos da Constituição Federal de 1988. E como o Estado protege os direitos e garantias constitucionais fundamentais do cidadão? O Estado ele protege por meio dos 3 poderes. E aí Luiz Guilherme Marinoni diz que a jurisdição ela traduz-se na tutela jurisdicional dos direitos. Ou seja, nós precisamos ter a efetivação desses direitos, é o direito a ter direito, como diz alguns autores, se eu não me engano, é o Roberto Lira Filho, e o José Geraldo Júnior, da UNB de Brasília. Direito a ter direitos. Então, tutela jurisdicional. O que significa isso? Significa proteção por meio do Poder Judiciário, que é formalmente jurisdição ou meio tradicional de resolução e gestão de conflitos a partir da jurisdição estatal com o monopólio estatal, quando o juiz substitui a vontade das partes ao decidir determinado conflito, determinada situação que foi levada até o judiciário. E a tutela jurisdicional, ela é efetiva? Tem efetividade? A tutela jurisdicional efetiva é um direito fundamental. Isso está previsto na Constituição Federal de 1988. O Estado ele tem a obrigação de prestar efetivamente a tutela jurisdicional aos cidadãos. E isso está previsto, inclusive, no artigo 5º, inciso 35, né, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, e traz o princípio, então, da inafastabilidade da jurisdição. Então, esse direito ao acesso à justiça que significa que o Estado deve se organizar, se estruturar e fornecer ao cidadão esse acesso à justiça, não só naquele sentido do cidadão ter essa possibilidade de ingressar judicialmente, mas de ter efetivamente uma decisão dentro de um prazo razoável do processo, por exemplo. Logo, o Estado ele deve garantir o direito de ação a todos e o acesso à justiça. E como o Estado vai fazer isso? Por exemplo, nem todas as pessoas possuem condições de pagar um advogado, nem todas as pessoas têm condições de buscar essa assistência jurídica pagando honorários de advogado particular. Para isso existe o quê? Existe, por exemplo, assistência judiciária aos necessitados por meio das defensorias públicas, por meio dos núcleos de práticas jurídicas de universidades. Existe também a gratuidade de justiça e custas processuais para aqueles desprovidos de condições para pagar essas custas processuais. E basta o Estado garantir esse acesso à justiça, que seria o direito de ingressar judicialmente com uma ação? Não. Ai, pessoal. É necessário que a tutela jurisdicional seja efetiva. E nesse sentido, então, a tutela fundamental efetiva é um direito fundamental processual, instrumental, efetividade do processo, onde se tenha também o direito fundamental à duração razoável do processo. Esse direito fundamental e a razoável duração do processo também está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que diz que, no inciso 78 do artigo 5º, que vai dizer: a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo. Esse inciso foi acrescentado pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Hoje, o Código de Processo Civil, também de 2015, ele diz, no seu artigo 4º, que as partes têm o direito de obter um processo razoável
a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, ou seja, no cumprimento da sentença, que se tenha a satisfação do direito ao jurisdicionado. Portanto, nós estamos falando de uma tutela jurisdicional adequada e tempestiva como um direito fundamental do cidadão. Um resumo até aqui é que o acesso à justiça trata-se de um direito fundamental à razoável duração do processo. E o que significa esse direito fundamental razoável à duração do processo? Está relacionado ao quê? Está relacionado com o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, não somente a tutela jurisdicional, que, por sua vez, está relacionada ao acesso à justiça. Portanto, no Brasil, o que pode fazer a parte prejudicada pelo excesso de um prazo do processo, por exemplo, o excesso de prazo do processo, porque nós estamos falando do direito fundamental a uma decisão judicial dentro de um prazo razoável, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Mas eu quero entender mais. É possível que a parte prejudicada pelo excesso de prazo, a duração do processo extrapolou. O que pode fazer a parte prejudicada? Bom, no Brasil nós teríamos o seguinte, muito embora não tenha não tenha aplicabilidade prática isso, mas pode a parte prejudicada poderá dirigir uma reclamação junto ao Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, por excesso de prazo. Não há aplicabilidade prática, né? Requererem uma indenização, aí nós estamos dentro da esfera da responsabilidade civil, que também não acontece muito na prática brasileira, porque no Brasil não existe uma lei regulamentando acerca da indenização por desrespeito à razoável duração do processo. Nós temos existe na Europa a Corte Europeia dos Direitos Humanos, inclusive essa corte já reconheceu a indenização à parte prejudicada por demora razoável da duração do processo. Então, a Corte Europeia de Direitos Humanos já reconheceu, e esse reconhecimento ocorreu em um caso em Portugal, na República Portuguesa. Então, na Europa, a ofensa à razoável duração do processo, ou a demora, segundo Nara Benedetti Nicolau, a demora dos processos... Perdão. Eu estou um pouco resfriada, então a minha garganta não está colaborando muito. A demora dos processos é o motivo mais comum de reclamação perante a Corte Europeia dos Direitos Humanos, em virtude da violação da tutela jurisdicional efetiva. Esse foi dentro de um relatório divulgado pela Corte, reportando seu período de 1999 e 2006. Revelou que a Itália e França lideram o ranking de violações da celeridade processual, segundo Nara Benedetti Nicolau. O exemplo em que houve uma condenação na Europa, uma indenização por falta de celeridade processual, é o caso Valada Matos Neves vezes República Portuguesa. Esse caso demorou quase 10 anos e a condenação ocorreu pela Corte Europeia de Direitos Humanos em quase 2.000 euros. Na Itália, inclusive, há critério de quantificação do que seja tempo razoável do processo e também de indenização. Existe uma lei de 2001 na Itália, que é a Lei 89, de março de 2001, que traz o seguinte regramento. Por exemplo, 3 anos para a duração do processo em primeiro grau, 2 anos para a duração do processo em segundo grau e 1 ano para a duração do processo para juízo de legitimação, que é o recurso para a Suprema Corte Italiana. Total 6 anos para o processo transitário julgado. E existe também uma tarifação de indenização na Itália. Mínimo 500 euros e no máximo 1.500 euros para cada ano ou fração de 6 meses que o processo tenha excedido o tempo de duração razoável. No Brasil, nós não temos esse regramento. Portanto, o acesso à justiça, ele é um tema que foi desenvolvido pelos autores Mauro Capelletti e Brian Gart na obra Acesso à Justiça. Os estudos dos autores trazem o relato da luta pelo acesso à justiça e como esse desafio ocorreu ou se reflete nos modernos sistemas jurídicos.
O acesso à justiça, como a gente já viu, é um direito fundamental que faz parte do mínimo existencial da pessoa humana, inclusive defendido por Ana Paula de Barcelos, que o acesso à justiça é um direito fundamental que faz parte do mínimo existencial da pessoa humana. E nessa obra, Acesso à Justiça, que foi publicada aqui no Brasil em 1988, o professor Mauro Capelletti coordenou um projeto de Florença, que foi um projeto multidisciplinar, fundado no direito comparado, com juristas, historiadores, sociólogos, etc. E nesse projeto, ele analisou os obstáculos de acesso à justiça. Quais seriam os obstáculos de acesso à justiça em vários países da Europa? E aí, os obstáculos de acesso à justiça, que, segundo Capelletti, estão metaforicamente presentes nas ondas renovatórias de acesso à justiça, seriam quais? O estudo dessas ondas renovatórias do direito, ou ondas de acesso à justiça, foi idealizado, então, como eu já havia dito para todos, pelo jurista italiano Mauro Capelletti, no livro Acesso à Justiça, escrito em parceria com o também jurista estadunidense Brian Gart, e é um clássico do direito contemporâneo que foi escrito em 1978 na Europa e publicado no Brasil 10 anos depois, em 1988. Quais seriam, então, as ondas de acesso à justiça segundo esses dois autores? A primeira onda, lá na década de 1960 na Europa, é a onda do quê? Da assistência judiciária gratuita, ou seja, muitas pessoas não têm condições de pagar um advogado. Os honorários são de alto custo ou custo elevado para certas pessoas e para a grande maioria das pessoas, no nosso caso, no Brasil. Então, havia necessidade de se ter um atendimento judiciário gratuito para essas pessoas desprovidas de recursos financeiros. Então, a primeira onda de acesso à justiça e o primeiro obstáculo também, porque os processos judiciais, eles traziam uma onerosidade financeira para as partes, e as mesmas não conseguiam, então, pagar um advogado ou ter acesso à justiça por este motivo, sem recursos para obter esse acesso. E a necessidade de se ter a gratuidade da justiça justamente por isso, que são aquelas taxas e custas processuais que são gastos dentro do processo, por exemplo, o exame de DNA, se não tem a gratuidade de justiça, a parte, ela precisa pagar por esse exame. Quando é deferida a gratuidade de justiça para a parte fica desprovida, ela não vai ter esse gasto. Então, a primeira onda, tanto como vista como obstáculo por esses dois autores, mas como também solução, que se tivesse uma assistência gratuita, judiciária gratuita, e gratuidade de justiça, que no Brasil, por exemplo, nós temos os atendimentos nos núcleos de práticas jurídicas das universidades, as defensorias públicas, né, a Defensoria Pública do Estado. Gratuidade de justiça é quando o juiz defere, a pedido da parte, a não obrigação de pagar pelas custas processuais. E aí nós temos, inclusive, que as defensorias públicas, elas é um serviço público de assistência jurídica previsto na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal. Teve uma emenda constitucional número 80 de 2014, que definiu que a União, os estados, o Distrito Federal, eles devem disponibilizar defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais do Brasil, no prazo de 8 anos, a partir de 2015. No artigo 134 da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional número 80 de 2014, também vai dizer que a Defensoria Pública é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional. Indo adiante, então, a segunda onda, que foi na década de 1980, defesa dos direitos difusos e coletivos em juízos. Por quê? Porque esses direitos difusos e coletivos, eles necessitam de um representante em juízo, como o Ministério Público, como, por exemplo, o direito quando nós temos exemplo de direitos que são difusos, coletivos, a defesa do meio ambiente, defesa do consumidor, a Lei de Ação Civil Pública no Brasil, Lei 7.347 de 1987,
Ainda, então, essa seria a segunda onda, que seria um obstáculo, que esses direitos coletivos não tinham uma proteção e um processo que fosse efetivo para esse tipo de ação. A terceira onda possui dois aspectos, que é o instrumentalismo do processo, que é uma simplificação procedimental, né? Exemplo de simplificação procedimental, os JECs, os juizados especiais, e ainda os métodos adequados de solução de conflitos. Hoje nós temos bastante a difusão da mediação, conciliação e arbitragem, principalmente a partir da Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesses. A partir daí, também, com relação a essa terceira onda, a Lei de Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015, que dispõe sobre a mediação entre os particulares e também no âmbito da administração pública. O Código de Processo Civil, no artigo 3º, parágrafo 3º, que promove também e que incentiva a mediação, que no sentido de que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, um direito fundamental, como um modelo multiportas. E eu tenho, na minha tese de doutorado, eu trabalhei com a filosofia de Luiz Alberto Vará, que ele traz que o papel dos juízes vai muito além de uma atuação imparcial, ou seja, Vará traz um elemento muito importante para a atividade jurisdicional, que é a participação ativa dos envolvidos no conflito, e daí ele chega até a mediação como uma alternativa mais adequada, com uma justiça participativa e emancipadora dos sujeitos, enquanto responsáveis pelas decisões construídas pelo Instituto da Mediação e livres para criar e buscar soluções cidadãs. Participo, logo existo como cidadão. Isso está na minha tese de doutorado, conforme as leituras que eu fiz, o estudo da teoria de Luiz Alberto Vará. Resulta, então, que o Vará entendia como necessário, na atualidade, um direito mais humanizado, juízes mais humanizados, juízes que ele chamava de juízes cidadãos, juiz-cidadão, não se basear uma justiça somente na dogmática jurídica. E quando Vará dizia juiz-cidadão, ele trazia a função do juiz como uma função humanizada na magistratura, certo? O juiz, ele não, segundo o Vará, o juiz ele não é o protagonista da jurisdição, ele é parte interessada, quem deve ter esse papel de protagonista é a parte interessada na resolução do conflito, enquanto fato que faz parte da sua vida e que pertence ao mundo da vida, né? Ainda, dessas três ondas que nós falamos, foram as ondas que Mauro Capelletti e Brian Gart desenvolveram naquele estudo que lá na Europa, lá na década de 1970. Hoje nós temos uma quarta onda, que é a necessidade de humanização dos profissionais do direito. Essa quarta onda de acesso foi desenvolvida por Kim Economics, em um artigo intitulado Lendo as Ondas do Movimento de Acesso à Justiça, Epistemologia versus Metodologia, publicado na segunda metade do ano de 1990, dos anos de 1990. Para o professor Lúcio Almeida Braga Júnior, o grande desafio que se apresenta nessa quarta onda é como tornar os juristas, os estudantes, aqueles aplicadores do direito mais atentos e sensíveis a toda essa estrutura, que é econômico, político e social que nos rodeia. Para isso, o Lúcio Almeida Braga Júnior ele disse que trata-se, por exemplo, de não mais observar o conflito como uma doença a ser tratada, mas como uma oportunidade de melhoramento da convivência social e coletiva, pois o conflito é um fenômeno natural na vida em sociedade. Quais seriam os fundamentos dessa quarta onda, que é a humanização do direito? Seria, por exemplo, no caso de Brumadinho, Minas Gerais, o tratamento da Defensoria Pública, que foi de forma ética em prol dos assistidos com vários tipos de vulnerabilidade do acordo que foi realizado com a empresa, né, que ocorreu aquele desastre, ou aquele crime, eu poderia dizer assim,
lá em Brumadinho, que houve o quê? Quando se fez os acordos, as reuniões, as sessões de mediação. Se percebeu uma vulnerabilidade financeira, organizacional, sanitária e etária. Há muitas outras vulnerabilidades, mas só para citar algumas aqui. E a Defensoria Pública ela foi muito ética no sentido de defender os seus assistidos. Uma outra quinta onda de acesso à justiça seria a globalização e direitos humanos, que é exposta por Elaine Botelho Junqueira, que traz uma preocupação na comunidade internacional com os direitos humanos e que daria ali mais, a gente teria, como por exemplo, dessa quinta onda, a solicitação de audiências públicas junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está prevista no artigo 66 dessa Comissão Interamericana, a apresentação de petição perante a comissão também, ou até mesmo medidas cautelares. Concluo, então, a minha fala, tendo em vista que eu acho que já ultrapassei aqui meu tempo de 30 minutos, agradecendo a toda a organização do evento pela minha participação, pelo convite, ficando à disposição através do meu e-mail, né? Se alguém se interessou pelo tema, que eu possa trocar algumas ideias e refletirmos acerca desse tema de acesso à justiça e mediação de conflitos, que foi o meu tema da tese de doutorado. Muito obrigada à organização da segunda Jornada Internacional de Direito LAUIC, e fico aqui os meus cumprimentos e agradeço pela oportunidade.